Olá, professores e professoras, sejam muito bem-vindos a mais um ATPC de Matemática. Eu sou a Cristina Chacur, PCNP, aqui da Diretoria de Ensino, e vocês também já conhecem a Cris, vou chamá-la. Cris. Olá, professores e professoras, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos ao nosso ATPC. Espero que seja proveitoso o nosso dia de hoje. É com você, Cris. Obrigada. Bom, no dia de hoje, o que nós teremos? Tá? Nós vamos fazer com vocês uma devolutiva de um questionário que nós fizemos com vocês lá em maio. Nós vamos retomar alguns pontos importantes, né? Daquele ATPC que nós fizemos sobre classes heterogêneas no dia 19 de agosto, tá? E vamos trabalhar, que é o foco, né, as defasagens dos estudantes. Então, para isso, nós vamos ver as estruturas do teste do CAED, que são as avaliações e as sequências digitais. Vamos falar um pouquinho com vocês sobre o marco de desenvolvimento. Vamos fazer análise da AP de segundo bimestre. Claro que não de toda a AP, mas de alguns itens. Vamos trabalhar um tema de resgate que será semelhança de triângulos, tá? E vamos finalizar com uma sistematização da aula. E no finalzinho a gente vai dar as últimas considerações finais. Muito bem. O objetivo do encontro de hoje, deste ATPC, é formar e instrumentalizar o professor de matemática do ensino médio quanto a metodologias para o resgate das aprendizagens em defasagem, considerando a heterogeneidade dos estudantes que foi agravada pela pandemia. Então, o que acontece? Embora aqui esteja professores de matemática do ensino médio, nós vamos trabalhar metodologia e vamos trabalhar um tema também que, embora seja do ensino fundamental, os nossos estudantes do ensino médio também apresentam dificuldade. Então, a gente consegue abordar, né, abarcar todos os professores do ensino fundamental e ensino médio. E por que aqui ensino médio também, né? Porque, pessoal, a demanda dessa formação é o MMR da Diretoria de Ensino. Aqui na diretoria, nosso MMR, ele é do ensino médio em matemática e dos anos finais em língua portuguesa. Então, é por isso que a gente sempre coloca aqui, bem destacado, ensino médio. Mas nós vamos falar de metodologia, podemos conversar com todos vocês. Certo? Bom, pessoal, o que acontece? Em 29 de maio, nós fizemos um ATPC com vocês, e neste ATPC, nós pedimos que vocês nos respondessem a um questionário. E aqui nós temos a resposta, vamos dar essa devolutiva. Então, nós tivemos 243 professores e professoras que responderam, né, a nossa solicitação para que nos respondessem a respeito do uso dos materiais da SEDUC e de toda a avaliação que ela também nos proporciona. Então, o primeiro deles era quanto ao currículo do Estado de São Paulo. E a comanda era a seguinte: nos conte sobre os seus conhecimentos a respeito dos materiais disponibilizados pela SEDUC para orientação e apoio da aprendizagem. Indique seu nível de conhecimento, utilização, considerando: não utilizo, não conheço, conheço superficialmente, tenho um conhecimento de nível básico e tenho pleno domínio. Então, com relação ao currículo, que é o antigo, mas está ainda vigente nas segundas e terceiras séries do ensino médio, 47,2% dos professores nos responderam que têm um conhecimento de nível básico. Com relação ao currículo paulista, da etapa do ensino fundamental, 44,4% também nos disseram que têm um nível básico de conhecimento.
Quanto ao currículo paulista, etapa ensino médio, 44% também tem um nível de conhecimento básico. Com relação ao São Paulo Faz Escola, que ainda está, né, nas segundas e terceiras séries do ensino médio, 39,9% disseram que tem domínio pleno. E, na verdade, pessoal, como é um material que já está na rede há algum tempo, realmente a gente conhece bastante ele. Bom, com relação ao currículo em ação, né, 38,3% tem nível básico de conhecimento. Então, o currículo em ação, pessoal, ele vai desde a primeira série, desde o primeiro ano até o 9º ano e está na primeira série do ensino médio. A partir do próximo ano, 2022, nós teremos também ele na segunda série do ensino médio. Com relação ao aprender sempre, 46,8% tem domínio pleno. Então, também é um material do nosso conhecimento e ele tem um plus, né? Podemos dizer assim, que nós temos formações quinzenais sobre a aplicação desse material. Então, a gente tem um domínio maior desse material também. Com relação às matrizes de habilidades essenciais, 43,1% tem conhecimento básico. E aí, a gente foi para questionar a respeito da utilização das avaliações, tá? Então, a ADE, que é a avaliação diagnóstica de entrada, nós tínhamos ali em azul, utilizo os resultados para orientar a minha prática. No caso, nós temos 85,5% dos professores realmente utilizam. Em vermelho, tomo conhecimento dos resultados, mas eles não influenciam na minha prática, 11,7%. E não utilizo os resultados, nós temos ali um grupo de professores que realmente não utilizam os resultados da avaliação diagnóstica de entrada. E era o mesmo questionamento com relação à avaliação da aprendizagem em processo. E aí o resultado é basicamente semelhante, tá? 84,7% utiliza os resultados para orientar a prática, 12,5% toma conhecimento dos resultados dos seus estudantes, mas não se orienta no seu dia a dia com relação a esses resultados, e um grupo ali de professores realmente não utiliza esses resultados. Fizemos uma pergunta, desculpa, professores, fizemos uma pergunta a respeito da formação em serviço. E aí nós perguntamos primeiro a respeito das avaliações, né, sobre as formações proporcionadas pela EFAP. Em azul, nós temos contribuem muito para a minha prática, 31,9%. Em vermelho, contribuem para a minha prática, 57,3%. Em amarelo, contribuem pouco para a minha prática, 10,1%. E não contribuem nada. Na minha prática, nós temos ali um grupo de professores também que pensam dessa forma. E aí, a mesma pergunta com relação às formações que nós aqui da diretoria de ensino proporcionamos a vocês. Então, 58,1% dos professores nos responderem que contribuem, 28,2% que contribuem muito para a prática, 13,3% que contribuem pouco, e aí nós não tivemos um grupo muito expressivo dizendo que não contribuem nada para a prática. E a última questão que nós pedimos que vocês nos respondessem era que vocês nos fizessem a sugestão de temas para a TPC. E aí nós tivemos, assim, os mais variados temas, né? E tentamos aqui agrupar da melhor forma possível, tá? Então, por exemplo, 12% de vocês nos disseram que era importante que a gente trabalhasse ensino híbrido. E a mesma coisa, tecnologia. Só que eu vou comentar uma coisa com vocês. Quando a gente coloca tecnologia, pode ser o mundo, né? Do que nós estamos falando? Desde o uso de um aplicativo até a gente trabalhar com vocês programação. Então, quando vocês colocam tecnologia, tá? Especifiquem um pouquinho melhor.
mas a gente anotou que isso é importante para vocês. 8% acham importante falar sobre inclusão, 5% sobre saúde do professor, e aqui o parênteses é o seguinte: as pessoas que citaram saúde do professor citaram com relação a essa pandemia e toda a forma, né, tudo que acontece que a gente teve que mudar, né, com relação ao nosso trabalho. E isso causou, né, em muitos de nós, realmente, essa confusão, né? Puxa vida, o que eu estou fazendo? Será que eu estou dando conta, né? E a gente entende que é com relação à saúde mental do professor, tá? 4% de vocês disseram sobre currículo, né? Que gostariam de informações sobre currículo. E ali, 3%, alguns temas empatados, tá? Atividades práticas, novo ensino médio, engajamento de estudantes, habilidades essenciais, metodologias ativas e a respeito da própria matemática, tá? E 24% do total são outros temas que a gente não conseguiu agrupar, tá? Então, a respeito de atividades práticas, o último ATPC que nós fizemos com vocês, nós trabalhamos um pouco isso, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, dá uma olhadinha lá, tá? A respeito do novo ensino médio, a gente também vai fazendo as formações conforme a SEDUC vai nos disponibilizando, né? Porque a gente não pode falar aquilo que a gente ainda não tem certeza. Com relação ao ensino híbrido, com relação a metodologias ativas, eu e a Cris, a gente já tem ali no nosso forninho alguma coisa esperando para acontecer com vocês. E aí a gente vai tentando, né, resolver para vocês aquilo que vocês nos sinalizam. Bom, agora a gente vai entrar nos pontos importantes, né, que precisam ser recordados deste ATPC sobre salas heterogêneas. Então, pessoal, o que acontece? O ensino remoto, né, causado, que foi, na verdade, turbinado pela pandemia, né, o que aconteceu? Né? As nossas turmas, né, da escola, embora a gente sempre tivesse tido turmas que tivessem, né, uma grande distância entre aquele que sabe mais e aqueles que sabem menos, né, esses variados graus de aprendizagem, esses estudantes agora, depois desse processo todo, nós percebemos que a distância aumentou ainda mais, né? Então, o que acontece? A gente sabe que muitos alunos, muitos estudantes, eles tiveram acesso, mas não se acostumaram, né, à questão do ensino remoto. Alguns queriam, mas não tinham condições de ter acesso, ou por conexão, ou por equipamento. E um grupo de estudantes que nós sabemos também que não se interessaram pelo ensino remoto, né? Que nem quiseram, tendo ou não condições de, não se interessaram nesse desenvolvimento. E isso vai ampliando essas defasagens entre eles. Bom, a Nathalie Hess, no seu livro Ensinando em Salas Multisseriadas, ela define essas classes heterogêneas como sendo compostas por estudantes que diferem não só de forma multicultural, mas também em sua capacidade de aquisição de conhecimentos e em suas habilidades, podendo ser classificado em termos de idade, motivação, inteligência, autodisciplina, conhecimento das competências, atitudes e interesses. Sabemos que é um grande desafio, né, ensinar essas turmas. E a gente precisa trabalhar para diminuir essa lacuna de aprendizagem entre os nossos estudantes. Então, nesse momento, é o nosso maior desafio. Com relação aos agrupamentos, para potencializar a aprendizagem, né, a sugestão que nós temos para vocês é fazer grupos produtivos. Para isso, é necessário que você conheça os estudantes e saber o que eles sabem. E aqui, pessoal, a questão é,
Você tem que focar no que eles sabem. E nós, enquanto professores, e eu me incluo nessa situação, a gente tem uma tendência a focar. Olha, tal estudante ele não sabe, a gente faz uma lista de tudo que ele não sabe. E quando nos perguntam, mas então, o que ele sabe? Muitas vezes a gente não consegue responder. Então, a gente tem que mudar a polaridade do nosso foco e eu tenho que saber o que os meus estudantes sabem. Tá? Porque quando eu fizer os meus agrupamentos, eu tenho que garantir que a informação e a formação circule entre eles. E eles consigam fazer um compartilhamento de hipóteses e saberes, né? Então, essa interação entre os estudantes, ela vai ser maior se o agrupamento que eu realizar, a organização dos saberes esteja próxima. Bom, uma proposta que nós apresentamos naquele ATPC sobre salas heterogêneas e que nós vamos considerar para a formação de hoje é organizar os estudantes dentro de uma classificação de saberes. Então, nós teremos estudantes do nível insuficiente e abaixo do básico e também, só fazendo mais um parênteses, nós temos a questão de que naquela ATPC sobre salas heterogêneas, nós tivemos também uma demonstração de uma forma de avaliar que se chama avaliação holística. E é em cima desse trabalho que a gente considera o que nós precisamos para realizar no dia de hoje. Outro grupo de estudantes serão os estudantes do nível básico e adequado, e teremos estudantes de nível avançado. Esses estudantes de nível avançado, dependendo da ação que você vai fazer com eles, você pode colocá-los como monitores, né? Então, eles vão te ajudar na hora de fazer a circulação da informação. A proposta aqui não é que vocês façam somente 3 grupos, vou pegar minha sala toda e divido em 3 grupos, não é isso. Mas que vocês agrupem esses estudantes dos seus saberes próximos, né? Para a gente poder facilitar a organização e o trabalho no meu ATPC, da minha aula. Uma coisa importante, por que eu não coloco o que não sabe nada com aquele que sabe tudo? Porque entre eles não existe comunicação. Por isso que a gente sempre coloca aqueles que têm saberes próximos, porque com saberes próximos, eles conseguem conversar e conseguem fazer a aprendizagem. Porque se você der um mesmo exercício, uma mesma comanda para todos eles não vão. O que sabe muito não vai perder o interesse, porque para ele é muito fácil responder, e o que não sabe nada nem entendeu o que você pediu. Então, é nesse sentido que a gente faz essa orientação para vocês. Então, hoje, partindo de um mesmo tema, nós vamos realizar comandas diferentes com níveis de dificuldade progressivo, para que cada grupo de estudantes possa obter sucesso ao realizar a atividade. Mas, mais do que o sucesso, o que nós temos como objetivo é que cada estudante consiga entender o tema da aula que nós estamos abordando. A nossa expectativa é de que os estudantes possam progredir entre os níveis de aprendizagem. Então, guardem todo essa revisitação que nós fizemos em agrupamentos, porque nós vamos utilizar na hora de desenvolver a nossa aula de hoje. Bom, pessoal, agora eu vou chamar a Cristiane para falar com vocês sobre o trabalho, né, trabalhando as defasagens dos estudantes. E eu vou pedir para que vocês tomem, assim, bastante atenção, porque o que nós vamos falar hoje aqui, vocês vão poder utilizar sempre para poder fazer o resgate dessas dificuldades.
É com você, Cris. Obrigada, Cristina. Vamos lá, pessoal. Então, assim, que nós vamos primeiro entender, né? Nós vamos entender a estrutura aí dos testes do CAET. A gente sabe aí, a Cristina já falou para vocês, nós já falamos em vários ATPCs, né? Que nesse momento a gente ficou muito evidente as dificuldades dos alunos, as defasagens deles, né? E aí, o que é nosso? O nosso, a gente tem que dar conta disso. Nosso trabalho é sanar essa dificuldade deles, essa defasagem. Para isso, nós vamos entender o CAED, como é a estrutura do teste, e vamos falar um pouquinho como é a avaliação, como o CAED pensa numa avaliação de aprendizagem, tá? Então, vamos... só vou mudar aqui assim. Então, vamos entender o seguinte. Primeira coisa, tá? A avaliação, ela é importante aliada do professor na medida que permite a elaboração de diagnósticos que revelem as dificuldades dos estudantes. Com isso, é possível identificar também se há defasagem de aprendizagem no percurso escolar, considerando a necessidade de desenvolvimento e consolidação das habilidades em determinadas etapas da escolaridade. Então, assim, nesse primeiro parágrafo, fica evidente que nós temos que buscar, nesse momento, né, novas formas de ensinar, de aprender e de monitorar a aprendizagem, tá? Isso está acontecendo já há 1 ano e meio. Bom, segundo parágrafo, por meio das avaliações do dia a dia, ou mesmo das avaliações sistêmicas de caráter somativo, é possível identificar se os estudantes apresentam ou não o desempenho esperado para a etapa de escolaridade que se encontram. Então, assim, gente, o CAED, ele foca em etapa que para nós é ano e série, tá certo? Tanto que quando vocês vão lá para ver lá o resultado da AP, o resultado da sequência digital, quando você coloca a etapa, ele aparece o ano em série, tá certo? Então, assim, quando a gente percebe esse momento de identificar o desempenho deles, aparecem para nós ações pedagógicas, né, que nós vamos aí fortalecer, aplicar para esse processo de aprendizagem. Bom, aqui nós vamos estudar realmente como é a estrutura desses testes. Primeira coisa, ele segue rigorosamente o currículo paulista, tanto a AP, a ADE e a sequência digital. E ela elenca as habilidades essenciais para que tenha o estudante o desenvolvimento cognitivo, social e emocional, tá? Então, não fala só das habilidades essenciais, ele fala aí das habilidades socioemocionais também. O segundo ponto, como é o caderno desses testes, tá? Ele está desenvolvido em 4 blocos. É o bloco principal 1, o bloco principal 2, o bloco de integração e o bloco de equalização, tá? Então, aqui, o bloco 1, o que eu encontro, né, na prova, nesse bloco 1? As habilidades essenciais previstas no ano escolar imediatamente anterior àquele avaliado. Então, se o aluno está na 3ª série, existe habilidades aí da 2ª série. No bloco principal 2, existem as habilidades previstas para o ano escolar em curso. Então, a prova é da 2ª série, tem habilidades que são da 2ª série.
tá? Então, assim, o que ele espera nesse bloco principal? Que o estudante tenha desenvolvimento das habilidades, né, que ele já deveria ter aprendido, tanto do ano anterior, tanto do ano em série. Lembre, AP cobra o bimestre. O bloco de integração são habilidades do marco de desenvolvimento, de etapas. Então, anos e séries anteriores. Ele precisa ser imediatamente anterior? Não. Eu estou na segunda série, eu posso cobrar aí uma habilidade do 9º ano, tá? Então, é para quê? Para que o estudante tenha aí na sua trajetória escolar habilidades já definidas para ele, que ele tenha os conceitos, certo? E o bloco de equalização, que é composto aí por itens cujo objetivo é assegurar a construção de uma escala de avaliação formativa, permitir a comparabilidade dos resultados dos estudantes ao longo do tempo e entre diferentes etapas da escolaridade. Então, aqui são habilidades que são cobradas, certo? De que maneira? Ela pode estar no ano anterior ou em anos anteriores, mas que ela seja fundamental para que ele tenha aí os seus saberes, tá? Que ele consiga construir saberes. Então, aqui, a gente vai falar um pouquinho do marco de desenvolvimento, certo? Nós vamos até mandar o material para vocês se debruçarem e estudarem quando aí no ATPC da escola, tá bom? Então, assim, ó, aqui é o resultado de uma sequência digital. Observem que ele coloca habilidade 1, habilidade 2, que são, ele coloca que é do caderno Aprender Sempre, sequência digital, qual é o volume certinho. E na habilidade 3, ele fala o marco de desenvolvimento, só que embaixo ele coloca marco de desenvolvimento anterior. Então, aqui é o que eu falei para vocês. Vocês vão ter que buscar imediatamente o marco anterior. Mas como é que é esse marco? É o ano anterior? Como é que é isso? Então, vamos lá. Então, aqui, gente, o que é esse marco, tá? Eles são aí referências da educação básica que determinam, né, condições essenciais para ampliar conceitos e adquirir novos saberes matemáticos. Considerando habilidades, elas são distribuídas em 5 temáticas, né? Que é os números, álgebra, grandezas e medidas, geometria, probabilidade e estatística. Então, ele cobra as 5 temáticas dentro do marco de desenvolvimento, que é cobrado no currículo, na matriz de habilidade essencial, tá certo? E aí, ele é dividido em 5 marcos. Então, assim, ó, o marco de desenvolvimento 1, o que ele apresenta? Ele está aí focado nas habilidades do 1º, 2º e 3º anos dos anos iniciais, tá? Então, percebam que no decorrer de toda a escolaridade do estudante, todas as etapas são fundamentais para ele, certo? Então, assim, eu não vou ler na íntegra, eu vou colocar para vocês aqui o que é importante. Essa etapa estabelece a alfabetização escolar. Nos 3 primeiros anos, possui um caráter determinante para o letramento matemático. Na leitura, escrita, comparação, ordenação dos números naturais e valor posicional. O valor posicional é importantíssimo para implementar o algoritmo nas operações. Vai também, nessa etapa, desenvolver conceitos geométricos, compreensão do significado da unidade de medida, juntamente com a representação de dados estatísticos
em tabelas e gráficos. Então, percebam, ele usa os 5 temas nessa etapa. Então, ela é importante? Ela vai dando a base. A gente já falou para vocês, né? O marco de desenvolvimento nada mais é que as habilidades suportes, que a gente volta antes, tá bom? Então, esse é o marco de desenvolvimento 1. Nós vamos para o marco de desenvolvimento 2. O que se espera nessa etapa? Que os alunos tenham adquirido saberes. É o 4º e 5º ano. Nessa etapa, a gente implementa aí os algoritmos nas 4 operações básicas, resolução de problema envolvendo propriedades da igualdade e as operações básicas para eles, tá? Associar os corpos redondos, suas planificações, nomeando e identificando polígonos, conversão e uso de medidas padronizadas. Então, observa, lá a gente ensinava as medidas, aí a gente dá a padronização nessa etapa. Tem o início dos métodos de contagem e a continuidade dos dados estatísticos e tipos de gráfico. Então, mais uma vez, 5 temáticas. Então, quando eu falo assim, eu vou lá, olha a sequência digital do 5º ano e está lá marcado marco de desenvolvimento anterior. É uma sequência digital do desenvolvimento anterior, que é a habilidade que estava lá. Era o marco de desenvolvimento 1. Tá bom? Aqui o marco de desenvolvimento 3. É o 6º e o 7º ano. Essa etapa, ela estabelece os números inteiros, ampliando para os números racionais e suas operações. Inicia o pensamento algébrico, resoluções de equações polinomiais do 1º grau, relações de grandeza direta ou inversamente proporcional, faz o uso do plano cartesiano, amplia os dados estatísticos, introduzindo o cálculo de medidas aritméticas e inicia a noção de probabilidade. Então, perceba, quando ele tem aí o princípio, né? Ele já aprendeu lá no outro, o início do método de contagem, o outro marco de desenvolvimento, nesse ele já começa a ter a probabilidade, que elas precisam uma dependente da outra. O marco de desenvolvimento 4, né? 8º e 9º ano. Nessa etapa estabelece o conjunto de números reais, suas operações, amplia o pensamento algébrico na resolução de equação polinomial do 2º grau, definição das figuras geométricas e propriedades, medidas de grandeza, reconhecimento do π, cálculo de área de figuras planas, volume do prisma e cilindros, adequação de dados estatísticos, utilizando a probabilidade e o princípio da contagem. Novamente aí, a probabilidade e o princípio da contagem. Comecem a observar que o marco de desenvolvimento, ele é como uma escadinha, ele vai subindo nos saberes que eles apresentam em cada uma das etapas aqui. E o marco de desenvolvimento 5, tá? É um aprofundamento e ampliação das habilidades desenvolvidas nos anos finais do ensino fundamental e dos anos iniciais. Então, ele percorre todos os anos, tá, do ensino fundamental. E aí, ele fornece recursos e ferramentas para melhor compreender o mundo real, analisar e representar duas grandezas de forma mais abrangente. Na geometria, compreensão e dedução incorpora pirâmide, cone, esfera aos sólidos. A continuidade
do desenvolvimento de contagem, do cálculo de probabilidade de eventos, amplia os tipos de gráfico, pesquisa, a capacidade de análise e de dados, certo? Então, aqui, gente, fica claro que todo esse marco de desenvolvimento, esses 5 marcos, eles estão relacionados nessa ampliação do desenvolvimento do estudante, para que a gente aí, sabendo isso, possa ajudar a cada um do nosso estudante nas suas defasagens. O que nós vamos mandar para vocês? Esse documento. Aqui eu falei de maneira geral o que tem em cada marco. Só que em cada marco ele tem definido os 5 temas, tá? O número, álgebra, geometria, grandezas e medidas, probabilidade estatística. E ele vem em cada marco, cada temática, o que é que tem que o aluno saber em cada marco. Isso nós vamos mandar para que vocês, dessa forma, possam aí fazer as ações para que sejam sanadas por essas defasagens dos estudantes, tá? Aqui foi uma forma geral de cada marco, mas a gente manda o documento para vocês. Bom, aqui a gente vai olhar, analisar aí essa AP do segundo bimestre, é só uma exemplificação do 9º ano. O que eu vou explicar aqui para vocês? Como é que é essa prova, tá? Como é a estrutura dela, falando lá nos 4 blocos, né? Da estrutura da prova. Então, aqui, ó, bloco principal 1, habilidades essenciais prevista no currículo paulista para o ano escolar imediatamente avaliado. Então, ó, habilidade 11 é uma prova do 9º ano, EF 08MA3. Então, é ensino fundamental, 8º ano. Resolver e elaborar situação de aprendizagem que envolva grandeza diretamente ou inversamente proporcional, por meio de estratégias variadas. Aqui, ó, a questão, ó, a habilidade era 11, a questão é 5. Lá no foco aprendizagem, a gente tinha muito certinho. Habilidade 1, questão 1. Habilidade 2, questão... E a gente fazia. No CAED, não tem isso, porque ele não quer que a gente foque na atividade, e sim na habilidade, que a gente resolva com o nosso aluno a habilidade que está defasado. Tá bom? Então, aqui, ó, a habilidade 11, falta um pouquinho, isso. E a atividade é 5. Esse primeiro número que está aí na frente é um código do CAED. Não se preocupem em querer saber o que significa, porque é um código deles. Não está relacionado com o nosso currículo paulista. Então, aqui, ó, ele fala, em um parque aquático são vendidos 2 tipos de ingresso, de meia entrada e inteira. Os preços desse tipo de ingresso estão apresentados no quadro abaixo. Então, a meia entrada é 30, inteiro é 60. Certo dia, esse parque arrecadou R$3.000, apenas na venda de ingressos. Nesse dia, foram vendidos ao todo 80 ingressos. Quantos ingressos do tipo inteiro foram vendidos nesse dia? Tá? Então, aí nós vamos fazer a relação de grandeza, né, inversamente ou diretamente proporcional com o nosso estudante. Onde nós vamos encontrar? Quando a gente entra lá no CAED, nos resultados, ó, as habilidades do bloco principal 1 e 2, elas estão sempre no final, tá certo? Então, aqui, ó, habilidade 1, ela está lá acho que na 4ª página, né? E como é que eles foram? Olha lá, 33% dos anúncios. Esses resultados que nós temos aqui é resultado da diretoria, nós não pegamos de nenhuma escola, tá? Então, de todas as escolas da diretoria de Santo André, teve esse resultado. O
bloco principal 2 são habilidades do currículo paulista do ano em curso, tá? Ó, habilidade 17, ensino fundamental, 9º ano. Reconhecer as condições necessárias e suficientes para que 2 triângulos sejam semelhantes. Ó, questão 21. Lembre, o outro, habilidade era 11, a questão é 5. Aqui, habilidade 17, questão 21. Então, percebam, eles misturam aí, na hora de fazer a prova, as habilidades, tá bom? Observe os triângulos desenhados abaixo, com indicação das medidas dos lados. O que a gente espera? Que o aluno, quando observe esses triângulos, ele olhe aqui e fale assim, olha, tem lados proporcionais, tá bom? E olha lá, essa habilidade, ela se encontra na última página, tá bom? Então, o bloco principal 1 e 2 está sempre no final, lá nos resultados. Aqui, o bloco de integração, habilidades do marco de desenvolvimento. Como eu falei, expliquei os 5 marcos para vocês. Habilidade 1, EF07, MA10. Comparar e ordenar números racionais em diferentes contextos e associá-los a pontos da reta numérica. Então, ó, habilidade 1, a questão era 17. Observe abaixo os pontos P, Q, R e S, representados na reta numérica, que está dividida em partes iguais. Qual desses pontos representa 1/5 nessa reta? Então, o aluno, aí, né, o estudante vai ter que dizer qual é o ponto que representa essa fração, tá bom? Isso, ele já deve ter o conceito vindo lá do 7º ano e ele está no 9º. Então, ó, a habilidade é a 1, tá bom? Então, lembre, não é porque é bloco principal que ele está no começo, ele está lá no fim e o marco de desenvolvimento está no meio. Está no meio não, está no início, desculpa. Aqui, o de equalização, certo? Que vai aí assegurar a construção dessa escala formativa no longo do tempo. Então, habilidade 3, EF07 e MA3. Compreender a ideia de variável representada por letra ou símbolo para expressar relação entre duas grandezas, diferenciando da ideia de incógnita. Aqui, ó, a habilidade 3, a questão é 25. O que eu quero que fique claro para vocês? Quando a gente coloca letra e símbolo, né, o aluno, ele gosta de falar assim, ó, professor, eu adorava matemática, mas a hora que colocou letra eu não entendi mais. Só que lá atrás, nos anos iniciais, a professora coloca para eles assim, ó, 5 mais casinha é igual a 9. A casinha não é um símbolo? Ela não fez aí uma expressão, ela não colocou uma incógnita, ela colocou a casinha. Então, às vezes, quando a gente começa a ensinar o nosso aluno, é importante, ao invés de colocar letra, colocar símbolo, para depois ir colocando letra, para que ele comece a se familiarizar com essa coisa do símbolo e letra, que eles são iguais, tá bom? Então, aqui, ó, Fátima foi ao mercado e comprou 4 unidades de um produto, a certo preço unitário. Pagando esse mesmo valor unitário, ela comprou outros produtos cuja quantidade foi igual ao valor unitário pago. Fátima pagou R$ 192 por sua compra. Quantas unidades de produtos ela comprou no total? Certo? Então, aí ele tem que pôr uma incógnita, porque ele tem que descobrir aí as unidades.
como essa é um símbolo, é um X, é o que ele vai pôr, tá? Ou às vezes ele não vai pôr nada, porque ele sabe fazer. E ela está aqui, ó, na primeira página. Observe que esse bloco de equalização, eu trouxe essa explicação para vocês já lá de trás, que o professor, lá nos anos iniciais, já fala da incógnita, tá bom? Então, ele é um bloco de equalização, que ele percorre, o aluno precisa saber para que ele chegue lá fazendo funções, que ele saiba fazer equações, que ele saiba aí colocar a incógnita, né, dentro da sua resolução matemática. Bom, nesse momento, nós vamos falar aqui qual é a nossa proposta hoje real, tá? Então, nós demos toda a base conceitual para que vocês possam entender, para a gente hoje falar o prático, né? Nesse momento, agora, a gente vai falar de forma prática. Quando a gente vai fazer o nosso MMR na escola, nós vamos fazer análise do quê? Das APs, dos resultados das APs. E aqui nós escolhemos, como o nosso MMR da diretoria é do ensino médio, nós escolhemos uma AP do segundo bimestre da terceira série, tá bom? E nós colocamos aqui para estudo as habilidades com percentual menor de acerto, percentual menor que 50%. Então, nós temos aqui, ó, habilidade 13, EF 09, MA 12. Então, percebam, uma habilidade que foi cobrada na AP da terceira série, ela é do 9º ano. Reconhecer as condições necessárias e suficientes para que 2 triângulos sejam semelhantes. 33% dos estudantes de Santo André acertaram. Aí nós vamos para a habilidade 4, CP12MA10. Então, assim, ó, é uma habilidade da terceira série, porque ele está 12, tá bom? Onde a gente encontra aqui essa habilidade? Ela está sempre no caderno São Paulo Faz Escola, que ela está aí fazendo a transição do currículo, tá bom? Então, ela é 12 porque ela é da terceira série. Se ela fosse 11, ela seria da segunda série, tá bom? Então, aqui, saber reduzir a ordem de uma equação a partir do conhecimento de uma raiz. 12% dos estudantes acertaram. MA, habilidade 2, CP12, MA 3. Mesma coisa, tá? Ó, da terceira série. Conhecer as relações entre os coeficientes e as raízes de uma equação algébrica. 48% de percentual de acerto dessa habilidade. O que nós escolhemos para trabalhar com vocês? A habilidade EF 09 MA 12, tá? Uma habilidade do marco de desenvolvimento. Reconhecer as condições necessárias e suficientes para que 2 triângulos sejam semelhantes. A gente acha extremamente importante que o aluno, né, o nosso estudante, tenha isso. Nós vamos dividir a atividade em 2 partes. Vocês podem utilizar mais aulas, não precisa ser uma aula para resolver tudo aí o que a gente vai demonstrar para vocês. Se a gente retomar aí a organização das salas heterogêneas, a nossa proposta é que você trabalhe essa primeira parte da atividade com todos os estudantes. Para quê? Para que você tire proveito dos diferentes saberes. Pensem o seguinte, nesse momento, professor, você é o mediador, o facilitador do conhecimento, tá? Porque esse conhecimento, ele vai percorrer por toda a sua sala de aula.
Então, nós vamos trabalhar aí a semelhança de triângulo. De que maneira a gente vai fazer isso? Você vai levar para sua aula um conjunto de diferentes triângulos. Você pode fazer ele no papel, em cartolina, leve previamente, tá? Você pode organizar os seus alunos aí em grupos produtivos, né? Que eles tenham o mesmo saberes. Pode fazer grupo aleatório. Importante nesse grupo que você tenha em cada um deles um aluno que seja um aluno monitor, que ele seja um tutor, né? Que ele ajude aí, que ele instigue os colegas. Lembre que uma boa pergunta, você vai ter aí várias respostas, que vai trazer para a sua aula uma construção do conhecimento. Isso é muito importante. Você passar em cada grupo e fazer boas perguntas para eles. Então, você vai formar os grupos, entregar as peças, tá? Das figuras e deixar aí que eles conversem, passando nos grupos, tá? Lembre que esses saberes vão rodar, você tem que ser o mediador, o facilitador para eles. De que maneira? Nas suas perguntas. Então, assim, ó, aqui a gente tem os desenhos de vários tipos de triângulos que você vai fazer aí o conjunto para eles, tá? Você vai conversar, engajar para que todos participem desse momento, não apenas o monitor. O monitor, ele tem que ficar ali para que ajude esses saberem sair dos que têm menos saber, tá? E aí você vai passando e você vai ouvir de muitos deles que os triângulos são semelhantes porque eles são parecidos. Então, nesse momento, vai discutindo com eles. Por que é parecido? O que você viu que torna esses triângulos parecidos? E, né, coloque para eles, defina o que é semelhança, o significado da semelhança, que a gente tirou aqui do diário online de língua portuguesa, tá? Significado de semelhança, substantivo feminino, característica do que é semelhante, em que há ou demonstra haver relação ou afinidade entre seres, coisas, pontos de vista, que possui algo em comum, analogia, está casado, mas não demonstram semelhança alguma. Tá bom? Então, isso, defina com ele, para ele falar para você se parecido é semelhante. E você coloque em local, ou na lousa, ou você leve uma cartolina e anote aí o que é de resposta que eles trouxeram. E vai haver aí um movimento de todos os grupos nesse momento. O que você vai esperar que o estudante conclua? O que, no final, você vai anotar nessa cartolina ou na lousa para que seja o ponto-chave para as demais atividades da parte 2. Que eles cheguem a essa conclusão, né? Que os triângulos são semelhantes porque eles têm ângulos de mesma medida, ou seja, ângulos congruentes. E que são semelhantes porque têm lados proporcionais. Eles precisam concluir esses dois conceitos. Bom, agora nós vamos para as questões orientadoras da parte 2. Aí você vai dividir lá seus estudantes de que maneira? Como a Cristina falou lá anteriormente, né? Nesse momento, a gente vai trabalhar com o que a AP nos dá, a classificação dos nossos estudantes.
sabe? Se a gente olhar lá no CAED, ele coloca os estudantes até como estudantes que requerem muita atenção ou que requer atenção, tá bom? Então, nós vamos falar aqui em questões que nós vamos dividir os nossos estudantes. Estudantes que têm um nível abaixo do básico, né, insuficiente abaixo do básico, os estudantes que têm nível básico e adequado e estudantes de nível avançado. O que eu posso fazer aqui? Eu tenho muitos alunos que estão no básico adequado. Não faça um grupo só, porque ele não vai ser produtivo. Divida em pequenos grupos. Quanto menos, a gente sabe que eles vão produzir mais, porque todos vão se engajar nesse momento, tá? Você pode até achar que eu tenho muitos estudantes que estão no avançado. Tire um deles e coloque em cada grupo para que ele possa ajudar. Isso fica a seu critério, tá bom? Então, aqui, ó, nossa proposta é o seguinte: o aluno, os estudantes aqui do nível insuficiente, abaixo do básico, eles vão receber esse triângulo. Eu acho muito importante, gente, que a gente faça sempre o prático com eles, tá? Eles vão receber esse triângulo ABC, que ele foi dividido aí numa paralela, né, DE, e você vai perguntar para ele se o triângulo CDE é semelhante ao triângulo ABC. Entregue essa figura, mas entregue a mesma figura, um triângulo grande e um pequeno, para que ele possa sobrepor, para que ele entenda o que tem aí de semelhante entre as duas figuras. Porque nesse momento, se você entregar só isso, talvez fique aí uma questão que ele não consiga enxergar. E no momento que você coloque duas, você traz aí conceitos mais rápidos para eles, tá? Então, o que ele vai pensar? A gente coloca aqui, se eu prolongar todas as minhas retas, eu vou aí determinar ângulos, tá? Então, a gente supõe que o nosso estudante já conhece os ângulos. Então, se eu pegar o ângulo aqui, A e o D, os ângulos azuis, eles têm a mesma medida, então eles são correspondentes. Os ângulos rosa também são correspondentes, eles têm a mesma medida. E outra coisa, esse triângulo tem um ângulo amarelinho lá, que é o C, que quando você tirar o grande e o pequeno, ele vai observar que ele tem esse ângulo comum, tá bom? Então, aí, a gente tem o critério de todos os ângulos, o AAA, e aí eu sei que eles são triângulos semelhantes por esse critério. Aqui, os estudantes vão ser do nível básico e adequado. Você pode também entregar essa figura dessa forma e ela cortada em duas, tá bom? Para que fique claro para ele. Então, aqui já é um problema. Antônio possui um terreno triangular na qual há uma pastagem para seus dois cavalos. Para evitar que os animais andem por toda a pastagem e acabem estragando o pasto, ele dividiu o terreno em duas áreas menores, como mostra a figura. Assim, quando os animais assumirem todo o pasto de uma área, consumirem todo o pasto de uma área, ele os coloca na outra. A cerca tem duas cordas de arame, inclusive na divisória do pasto, que é paralela ao lado de 12 metros. Quantos metros de arame foram necessários para cercar a pastagem? Os dois triângulos da figura são semelhantes? Por quê?
Então, lembre, primeiro os estudantes iriam falar para vocês que os triângulos eram semelhantes pelos lados, pelos ângulos. Agora vamos ver o que ele vai falar. Aqui, quando a gente divide os dois triângulos, nós vamos falar com eles em lados proporcionais, tá? Então, aqui, ó, eu pego o lado do triângulo maior, ele tem lá uma paralela, 12 metros, e a outra, 7,5. Então, eu vou formar aí uma razão, 7,5 para 12. Do outro lado, o lado menor, 2x menos 3. E o lado maior, 2x menos 3, mais 7,5. Monto a outra razão. E vou resolver isso, né? Então, eu vou chegar aí a uma equação no primeiro grau e vou ter o valor de x. Com esse valor de x, eu vou substituir lá e vou ter os valores de cada lado. Quando eu somo todos os lados do triângulo, eu vou ter aí que o Antônio, ele, para passar uma volta da corda, ele precisa de 53,5 metros. Só que ele passou 2 vezes. Então, nós temos 107 metros. Por que esses triângulos são semelhantes? Porque eles têm lados proporcionais, tá? Isso o estudante, no final, vai dizer para você, ou mesmo no decorrer da resolução desse problema. Já o nível avançado, o que ele vai fazer? Ele vai construir o triângulo com medidas de 7 centímetros, 8 centímetros e 10 centímetros. Então, como é que ele vai fazer aí? Sobre 2 lados do triângulo, partindo do vértice B, ele vai marcar a distância reduzida de 2 pontos, 3,5 centímetros e 4. Vão ligar os pontos. E aí vai dizer, os triângulos obtidos são semelhantes, por quê? Então, aqui, ó, para construir um triângulo com medidas 7 centímetros, 8 centímetros e 10 centímetros, o que ele precisa? Com a régua, ele vai representar um segmento de 7 centímetros, ele vai pegar o compasso e vai fazer uma abertura de 8 centímetros. Com a ponta seca, numa origem do segmento de 7 centímetros, ele vai traçar um arco. Aí vai abrir o compasso com medida de 10 centímetros. Na outra ponta do segmento, ele vai traçar outro arco de 10 centímetros. Só que esse arco, ele vai interceptar com o arco anteriormente traçado, tá? Então, você vai ter uma ligação lá dos dois. E tem um ponto de intersecção. Esse ponto de intersecção, ele vai ligar às extremidades, à origem do segmento lá de 7 centímetros. Nesse momento, ele construiu o quê? O triângulo. Sobre os 2 triângulos, ele vai no vértice B, marca lá a distância de 3 centímetros e de 4 centímetros. Vai ligar os pontos. Então, vamos ver como é que vai ficar, ó. Ele construiu o triângulo, marcou os pontos de 4 e 3 centímetros e vai ligar, vai construir um novo triângulo. Nesse momento, ele vai dizer se esse triângulo, ele é semelhante. Ele é semelhante? Ele é. Ele tem aí um ângulo comum e tem lados, o quê? Proporcionais. Agora, a gente vai fazer o quê? Ó?
lembrem que tudo isso, o aluno resolvendo para vocês, né, nos grupos, ele vai fazer o quê? A trazer os conceitos, vai trazer por que ele achou que o triângulo era semelhante. E você, no final, vai fazer a sistematização da sua aula. De que maneira? Você vai trazer aí os conceitos para ele, os casos de semelhança de triângulo. Então, observe, cada um dos grupos, ele pode apresentar para os demais o que ele achou, qual é a definição que ele achou quando ele resolveu a atividade dele, certo? Então, todos trouxeram para os colegas as resoluções, os conceitos. E a partir daí, você vai formalizar todo o conceito. Então, aqui, ó, o que é semelhança de triângulo? Dados dois triângulos, não é necessário conferir se todos os lados correspondentes dos mesmos são iguais ou proporcionais. E ainda se todos os ângulos correspondentes são congruentes para saber se eles são ou não semelhantes. Basta que ambos apresentem algumas das suas condições necessárias, que serão mostradas a seguir. O caso AA, ângulo, ângulo. Se dois ângulos de um triângulo são congruentes a dois ângulos de outro, os dois triângulos são semelhantes. Se eu observar aqui, ó, o triângulo ABC, eu tenho um ângulo B de 90 graus e um ângulo C. Lá no triângulo A', B', C', tem o mesmo ângulo B de 90 graus e C. Então, eu digo que o ângulo B e o B' têm a mesma medida e o C e o C' também. Então, eles são congruentes. Esses dois triângulos são semelhantes. No caso, ângulo, ângulo. O caso LLL, tá? Lado, lado, lado. Se todos os lados de um triângulo forem iguais ou proporcionais aos lados do outro, os dois triângulos são semelhantes. Então, aqui, ó, o ABC, o A', B', C'. Se eu fizer aqui a razão A', B', C', C', eu vou achar uma razão que ela é proporcional, então esse triângulo é semelhante. E o caso LAL, lado, ângulo, lado. Se dois triângulos possuírem um ângulo congruente formado entre dois lados de medidas iguais ou proporcionais, os dois triângulos são semelhantes. Então, aqui, ó, o triângulo B é formado pelo lado A e C. O triângulo o ângulo B', é formado pelo lado A' e C'. Se a gente observar, a medida do ângulo B e B' são iguais. E os lados C e A e C' e A' são proporcionais. Então, esse triângulo é semelhante. Então, nesse momento, todos aprenderam o conceito e os casos de semelhança de triângulo. O que a gente observa? Que essa atividade, você colocou todos eles numa equidade e não numa igualdade. Você não colocou para todos a mesma atividade, dando para uns uma dificuldade muito grande, para outros uma facilidade, como está aqui nessa figura, né? Eu coloco a caixa para todos, aquele que é alto vai pegar a maçã mais bonita lá em cima, e o que é menorzinho nem consegue pegar a maçã. O momento que eu coloco todos na mesma altura, todos vão pegar maçãs iguais, do mesmo galho aí, que elas vão estar todas iguais. Aqui nós temos as considerações finais, tá? Que elas são
muito importantes para o trabalho de vocês, professores e professoras, tá bom? Vocês precisam, como a Cris falou lá no começo, conhecer o que os seus estudantes sabem. Vamos partir daí para fazer a nossa ação pedagógica, certo? É super importante. Vou partir do que eles sabem, não do que eles não sabem. A gente está sempre colocando o não na frente. Vamos não colocar o não, tá bom? Vamos partir do que eles sabem. Vamos dar início a isso. Realizar os agrupamentos entre estudantes que tenham saberes próximos para garantir a circulação de informação. Os saberes próximos não quer dizer que eles têm que ser iguaizinhos, porque às vezes um sabe um pouquinho mais, o outro um pouquinho menos, um sabe uma coisinha a mais que o outro não sabe, mas que na hora que eles juntam, aquela circulação de informação é tão importante que a gente vê o avanço deles, certo? É muito importante esse agrupamento. Não pensar só em classificar o nosso estudante, e sim agrupar para que ele avance. Realizar o planejamento da aula considerando habilidades em defasagem. O resultado da P é facilitador para vocês identificarem as defasagens, porque ele mostra aí quais são as habilidades que ele não conseguiu, e aí você consegue perceber que as habilidades, às vezes, ela é lá de trás, que é do marco de desenvolvimento, que ela é da habilidade de suporte, por isso que ele não consegue avançar. Ficou um negócio preso lá atrás. Então, vamos soltar isso, tá bom? Elaborar, selecionar as atividades que entendam a habilidade em defasagem, adequando a comanda ao nível de agrupamento para que os estudantes possam entender a proposta e obtenham sucesso na resolução e garantindo aí o seu engajamento. Como nós fizemos hoje, nós fizemos propostas diferentes, mas que todos tinham que chegar aonde? No conceito dos casos de semelhança de triângulo. E realizar a sistematização da aula no final, certo? A fim de formalizar o conhecimento matemático envolvendo o tema. É super importante que você, no final, que eles trouxeram, né, a construção dos saberes, que você, no final, finalize com eles, dando o conceito matemático mesmo. Tá? Então, essas considerações são super importantes para que você, professor, faça aí no final. Ô, Cris, uma coisa importante, né? Tudo isso que a gente colocou aqui hoje, nós não inventamos, né? Nós só selecionamos uma metodologia que pode ajudar vocês. Nós sabemos também que na hora de eu fazer essas atividades, adequar a comanda, ela demanda uma certa diferenciação, né? Um certo trabalho a mais de vocês, mas ao longo, quando você começa a desenvolver, você vai ver que isso vai começar a sair natural, né? Bem natural. E a outra coisa, quando a gente colocou os alunos nos grupos, que a gente deu uma classificada neles, lembrem-se, esses grupos não são imutáveis. Eles têm que ir modificando, porque conforme o tema que você vai trazendo, você vai ver que tem alunos que sabem mais ou têm mais facilidades com um tema do que com o outro. E aí a gente entende que ele vai começar a ter um certo prazer em estar participando, né? A gente precisa fazer com que a gente consiga desenvolver o protagonismo, né, nos nossos estudantes. Então, essa aqui foi uma sugestão nossa, uma coisa que é super importante, né, Cris, para eles fazerem, é se debruçarem um pouco no CAED, olhar essas atividades, né, as avaliações, entender um pouco como elas são construídas, porque lembrem-se, logo no início nós fizemos aquele questionamento se vocês usam ou não, né, quer dizer, na verdade no outro encontro, se vocês usam ou não os resultados da AP.
Então, eu só posso usar um resultado se eu entendo o que esse resultado está me trazendo. Então, como a Cris falou para vocês, nós vamos enviar para vocês o material, nós esperamos que vocês consigam fazer ali um estudo, né, a respeito disso, que tenham um entendimento sobre isso e que, se precisarem de ajuda, nós estamos disponíveis, tá certo? Cris? Isso mesmo, professores. Se precisarem, nós estamos aqui, né, para poder ajudar vocês, para poder orientar, tá bom? Aqui nós temos as referências de onde nós tiramos, né, o nosso estudo aqui, que é a semelhança em triângulos justaposto do plano de aula do Nova Escola e semelhanças de figuras planas do governo de Pernambuco. Esperamos aí que vocês tenham aproveitado para estudar, para entender. O que tiver dúvida, mais uma vez, estamos aqui. Liguem, peçam ajuda, peçam para o PC de vocês, se vocês não conseguirem, para vir aqui ou para ligar para a gente, certo? Vamos aí trabalhar juntos para melhorar os nossos estudantes, tá? Fiquem com Deus e até a próxima. É com você, Cris. Bom, professores, obrigado pelo dia de hoje. Esperamos mais uma vez ter ajudado e precisando, estamos aqui. Foi um prazer e até o próximo encontro, professores.